Nos últimos dias, eu entrei numa jornada intensa de desenvolvimento com o Fable 5. Foram praticamente 6 dias dedicados apenas a isso. E eu aprendi algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você hoje. Então, se você curte o Cloud Code, se você está interessado em saber como o Fable 5 está ajudando pessoas como eu e empresas também a desenvolver coisas novas e interessantes, esse vídeo é para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Curta o vídeo se você gostar. Também coloque seus comentários aqui e eu vou responder todos, eu prometo. Vamos para o vídeo? Você sabe que o Cloud Code consome bastante tokens e você tem a janela de sessão. No caso, a janela de sessão ela tem uma duração de 5 horas, mas você pode consumir os seus tokens em alguns minutos, o que, claro, que aconteceu comigo já algumas vezes. Então, o que eu fiz? A fim de salvar, né, os meus tokens, eu resolvi preparar 2 documentos antes de começar o desenvolvimento. Um deles é um documento completo de arquitetura e o outro é um documento completo também do produto que eu ia desenvolver. Esses 2 documentos Markdown.md foram gerados através do ChatGPT, que eu chamo de meu cara de produto, e depois refinado pelo Cloud, que eu chamo de meu arquiteto. Só então, depois que eu coloquei em uma determinada pasta e rodei a CLI do Cloud Code para iniciar o desenvolvimento com o Fable 5. Eu passei um único prompt para o Fable 5. Você vai desenvolver baseado nos arquivos que estão nessa pasta. Leia os 2 arquivos e comece o processo de desenvolvimento. Porque os próprios arquivos já diziam, você vai iniciar por aqui, fazer isso, e para esse passo e tal. Entenderam? Isso me poupou muitos tokens e fez com que a minha janela durasse mais e eu pudesse desenvolver muito mais coisas. Foram 6 dias intensos, não foram 7 porque um dia era feriado aqui, mas foram 6 dias intensos. E essa aí foi a primeira dica. Mas agora eu vou te falar da segunda dica que é, cara, importantíssima. Quando você está desenvolvendo, por exemplo, eu tenho meu servidor Linux aqui, o meu repositório de informação é lá no servidor Linux, eu tenho um repositório chamado Atlas, e eu salvo todos os meus arquivos .md lá, de arquitetura, de produto, de tudo. Não são só esses 2 arquivos, são muitos arquivos, mas muitos arquivos mesmo, que depois são linkados ao meu Obsidian, né? Ele também funciona como o meu vault do Obsidian e eu posso ver aquela janela gráfica muito bonita lá que todo mundo gosta de ver. Mas o que eu aprendi, em um determinado momento, depois eu, claro, já desenvolvi todo aquele core, aí passei para outras áreas, aí desenvolvi novos documentos, passei para o Fable, o Fable começou a desenvolver aqueles documentos e em um deles ele falou, ah, eu preciso acessar o servidor, você me permite? É o Atlas que preciso ver. Eu, tá bom, permito. E ele foi lá e escreveu alguns arquivos e salvou outros. Beleza, acabou minha sessão e eu fiquei esperando a próxima. Quando chegou a próxima sessão, já era umas 8, 9 horas da noite, sei lá. Aí eu falei, vou começar, já tinha já tudo preparado para o que eu ia fazer depois. Aí comecei, cara, vamos continuar. E segue o baile da onde está. Sabe o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele foi lá no Atlas e leu tudo. Tudo, são vários, mas inúmeros arquivos. O que consumiu praticamente 60% da sessão em alguns poucos minutos. Não é de dar raiva? Cara, eu fiquei com muita raiva. Falei, pô, não era pra você ler. Já claro que daí eu aprendi a lição, né? No próximo prompt, eu comecei falando assim, cara, esquece o Atlas. Lá você só vai ler esse arquivo e esse arquivo, que eram 2 arquivos que realmente ele precisa ler. Os demais você ignora, por favor. Aí sim eu consegui ter mais janela de sessão. Mas isso aconteceu uma vez só, mas já serviu de lição para mim e agora eu estou passando para vocês também. Outra coisa que eu aprendi, que agora é a terceira, é que o Fable, ele é um arquiteto de sistema super mega sênior. Ele é muito bom, cara, ele desenvolve coisas, assim, fenomenais. O que você pensar, ele vai encontrar. Então ele aciona os agentes, as skills, e ele vai fazer o que for preciso e vai te dar, ideias e, por exemplo, ele vai quando você coloca o teu arquivo, ele vai ler e vai ver alguma coisa, ele já vai interpretar aquilo e ele vai saber o que vai acionar, como vai fazer e tudo mais. Ele é realmente incrível. É um super mega sênior. Mas eu vou falar uma coisa para você que eu aprendi. Ele é um excelente arquiteto, ele é um excelente desenvolvedor sênior. Então a parte de arquitetura do sistema vai ficar excelente, mas ele precisa de muito contexto e muito detalhe na parte de UX e UI, que é a tela. Porque olha, vou falar para vocês, a tela ele fez, ficou razoável, mas eu esperava muito mais que ele fizesse sozinho. Então para ele fazer muito mais, eu tive que escrever.
Então, a mesma maneira que eu fiz. Falava com o chat, depois que eu pegava tudo que o chat e eu conversamos, eu passava para o Claude refinava aquilo como arquiteto, e aí ele gerava o prompt para eu passar para o Fable. Aí sim, aí nós começamos a construir coisas muito melhores. É claro que eu foquei muito mais em arquitetura de produto, porque isso é o core do Fable, e é o que ele faz de excelente, e evidentemente que eu posso construir telas e melhorar telas com ou Opus 4.8, ou mesmo o Sonnet 5.0, 5, né, na verdade, que eles lançaram agora. Eu não quis gastar, vamos dizer assim, uma bazuca para tirar uma formiga, né? Então eu não me preocupei tanto com tela, mas é claro que eu fiz alguns ajustes que tinha alguns ali que estavam gritantes, eu precisava arrumar. Então, contexto é muito importante e detalhes. Precisa ser muito detalhista e o documento que você está gerando nessa parte de view, da camada view, tem que ter muito detalhe. Outra coisa que eu percebi que ele é muito bom e que todo mundo tem que fazer e tem que usar essa expertise dele em documentação. Então, uma coisa que eu fazia, depois por isso que ele acessou o Atlas, depois ele continua acessando o Atlas, mas apenas para escrever alguma coisa lá, é documentar tudo. Mesmo que eu tinha o arquivo de arquitetura, mesmo que eu tinha o arquivo de produto, de visão, e fui criando vários outros, eu pedia para ele documentar tudo que ele fez. Porque, digamos assim, quando ele construiu alguma coisa baseada naquele primeiro arquivo, a gente alterou, então já a alteração foi só um prompt, não foi um arquivo. Ou então foi um outro arquivo. Você entendeu que. E aí, como é que você vai saber o que, que é o que? Ah, mas está valendo isso ou está valendo aquele? Então eu pedia para ele consolidar tudo num único arquivo, numa arquitetura, ou em ADRs, né? Que ADRs são áreas de arquitetura específicas, né? Então ele desenvolveu vários ADRs, colocou lá no meu Vault, no meu Atlas. E com isso eu tenho tudo documentado. Sabe o que, que eu ganho com isso? Qualquer outro modelo vai poder desenvolver e continuar o trabalho da onde o Fable parou. Acabou o limite, eu não tenho mais como trabalhar com Fable, até por causa do limite de 7 dias que a própria Anthropic colocou. Então você pode trabalhar com outros modelos. É como eu falei, o Opus 4.8, dependendo. O Opus é um excelente arquiteto também, então você pode trabalhar com arquitetura com ele. E o Sonnet para você fazer tela. Você não precisa de um modelo caro para fazer tela. Entendeu? Então, com isso, você tem toda essa documentação final. É o que é final. Ele vai ler, você pede para ele ler a documentação, e você não precisa pedir para ele ler tudo para consumir a tua sessão. Você vai pedir para ele ler aquele ponto específico. Como a gente fez até ADRs, que são de pontos específicos, né, da arquitetura, ele lê aquele um que você vai trabalhar e ele vai se basear nele para poder criar as telas e fazer as alterações que sejam necessárias. Isso é importantíssimo. Peça para ele documentar tudo. Agora, o último ponto, eu vou colocar, na verdade, dois aí. Vai ser o 5.1 e o 5.2. Como eu falei lá no início, para evitar o consumo excessivo de sessão, eu sempre começava todo o meu trabalho com o ChatGPT. Com o ChatGPT, eu construía, criava, gerava a parte inicial da documentação, aí eu passava lá para o Cloud, e o Cloud validava como arquiteto, e aí ele gerava os documentos finais de arquitetura, de visão, de produto, de tudo. Então o Cloud era o responsável por gerar os documentos finais. Depois dos documentos finais gerados, aí sim eu partia para o desenvolvimento. O Fable não é um cara para você ficar batendo papo. É claro que ele vai bater papo com você, ele é uma IA, mas, cara, você está pagando muito caro para bater papo, entendeu? Então você pega esses modelos menores que já estão na tua subscription e, por exemplo, o ChatGPT, eu não tenho esse limite de sessão. Eu posso trabalhar com ele muito, eu trabalho muito com o ChatGPT. Depois que eu levanto todas as ideias e gero as ideias, depois eu refino lá no chat mesmo e depois ainda passo para o cloud fazer a arquitetura do produto. Com isso, eu ganho muito. E isso é muito legal para vocês adotarem também aí nas suas estratégias de desenvolvimento de produtos, e quer seja software, aplicativo, agentes, o que quer que seja, até mesmo skills. O 5.2 é baseado nisso. Você criou o produto, o desenvolvimento foi sensacional, está tudo pronto. Isso é uma dor que você tinha, ou que alguém que você conhecia tinha, ou que você pesquisou e falou, pô, isso é uma dor que eu posso gerar um produto e posso ganhar dinheiro com isso. Aí você faz o seguinte, cara, você pede para o Fable, que foi o que eu fiz, validar todo o produto já numa perspectiva de mercado, entendeu? Quando ele for validar a perspectiva de mercado, ele vai validar desde a jornada do usuário, Hero, e você pedindo isso para ele vai te gerar uma documentação. É claro que sempre que você pedir, você já peça para ele no final, né, do prompt,
gere a documentação disso. E eu tenho gerado tudo em ponto .md, que é o Markdown, porque ele é fácil leitura, ele é basicamente um TXT. Então ele é fácil leitura, não consome sessão quando for ler novamente. Isso tudo é muito interessante. Com isso, você tem o teu roadmap de lançamento de produto, entendeu? Então você usou lá das dicas 1 até a 5.1 para criar, refinar o teu produto e deixar ele pronto. Aí na dica 5.2, que é essa, você vai pedir para ele validar tudo o que foi feito, só que com uma ótica de mercado, diferente daquilo que você estava usando o Fable. O Fable, né? Tem que falar Fable, cara. Quando eu vou falar em português, eu me enrolo todo. É Fable. E com isso ele vai gerar os documentos. Ele me gerou vários documentos, não é um só. E agora eu tenho uma perspectiva de lançamento do produto e como eu devo fazer isso. E eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu criei o meu prompt, eu não falei assim, no próximo produto, no mês e tal. Não, eu pedi para ele criar um roadmap de produtos e também de features, né, que poderiam fazer parte aí da minha comunidade, da minha plataforma. E ele também gerou isso tudo baseado em tudo que ele conheceu do que a gente desenvolveu. Isso é legal pra caramba, né? Então, aproveita. A IA pode fazer por você muito mais coisa do que você imagina. Essas são as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. E olha, foi uma jornada incrível. Parece que eles estão liberando mais 5 dias. Eu ainda não vi, não confirmei. Mas parece que eles vão liberar mais 5 dias. E se for, eu vou ter que tirar o pé um pouquinho, porque foram 6 dias, meus amigos, que olha, cansativos, viu? Muito cansativos. Mas valeu a pena. O produto está aí e depois eu vou mostrar para vocês no vídeo. Tá certo? É isso aí. Então, segue lá o canal aqui, pô, faz a nossa parceria ser fortalecida. Dá o teu like se você gostou das dicas. E também deixa o teu comentário aqui o que você quer ver e o que você achou do vídeo e o que você está achando dos vídeos do canal. Tá bom? É isso aí. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.